No dia do casamento, um olhar congelou o tempo. Ele a reconheceu e ela viu no quarto a mesma lembrança que guardava em segredo. Inscreva-se no canal e acompanhe como o destino pode unir novamente duas vidas, já transformadas por um encontro do passado. As mãos de Laura tremiam enquanto ajeitava o véu sobre o rosto. O vestido branco, emprestado de uma prima distante, parecia pesar toneladas sobre seus ombros magros. O salão da pequena capela estava decorado com arranjos de flores do campo, simples mas bonitos, como tudo naquele vilarejo de Santina, encravado entre as montanhas. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Não era assim que sonhara com seu casamento durante tantos anos. Na verdade, nos últimos tempos, havia deixado de sonhar completamente. Você tem sorte, menina. Muita sorte, repetia Chiara, a mulher que arrumava seu cabelo com dedos ágeis e experientes. Laura apenas assentia, sem forças para explicar que aquilo não era sorte, era necessidade. O casamento era sua última alternativa. Pressionada pelo desespero financeiro e pela responsabilidade de cuidar da mãe doente, via-se obrigada a entrar em uma união sem amor para garantir alguma segurança. Zara, sua mãe, precisava de tratamento especializado em Belo Horizonte, e o dinheiro havia acabado há muito tempo. A proposta de casamento de Hugo Valens, o fazendeiro mais rico da região, surgiu como uma tábua de salvação em meio ao mar revolto que sua vida havia se tornado. Está na hora, anunciou seu Juvenal, dono da pequena mercearia local e a pessoa que a conduziria pelo corredor na ausência de seu pai, falecido quando ela ainda era criança. Laura respirou fundo uma última vez e saiu do pequeno quarto improvisado como vestidor. Os poucos convidados já estavam acomodados nos bancos de madeira da capela centenária. Rostos conhecidos do vilarejo, mas nenhum que demonstrasse verdadeira alegria por ela. Olhares curiosos, alguns compadecidos, outros invejosos. A sorte grande que a filha da lavadeira tirou. Sussurravam quando pensavam que ela não podia ouvir. No altar, Hugo Valens esperava. Alto, de porte elegante, cabelos grisalhos nas têmporas contrastando com o negro ainda predominante, olhos castanhos penetrantes e expressão séria, quase austera. Aos 45 anos, era o solteiro mais cobiçado da região, não apenas pela fortuna considerável que possuía, mas também pelo respeito que impunha. Laura nunca havia trocado mais do que meia dúzia de palavras com ele antes do dia em que ele apareceu em sua humilde casa de 2 cômodos com uma proposta direta: casamento, sustento para ela e tratamento médico para Zara. Em troca, ela seria sua esposa, daria respeitabilidade ao seu nome e acabaria com os rumores sobre sua solidão voluntária. Um acordo, um contrato. Nada de amor, nada de romantismo. Apenas uma transação prática, como tantas outras que ele já havia feito em sua vida de negócios. A marcha nupcial começou a tocar no pequeno órgão da igreja, executada com alguma dificuldade por Senhora Matilde, a professora aposentada da escola local. Os convidados se levantaram, virando-se para observar a noiva. Laura caminhava como quem aceita o destino, não por escolha, mas por necessidade. Cada passo em direção ao altar era um adeus à liberdade que mal tivera tempo de conhecer aos seus 25 anos. Carregava dentro de si lembranças de dias difíceis, de quando viver parecia um peso, e de um único gesto de bondade que anos antes lhe dera forças para seguir. Uma memória que guardava como um tesouro particular, um segredo que ninguém mais conhecia. O padre, um senhor idoso de cabelos brancos e sorriso gentil, iniciou a cerimônia com palavras sobre compromisso e respeito mútuo. Falou sobre a construção do amor ao longo do tempo, como se soubesse que aquela união não nascera do sentimento. Laura mal ouvia as palavras, concentrada em manter a compostura, em não demonstrar o medo que sentia. Hugo permanecia impassível ao seu lado, respondendo às perguntas do padre com voz firme e decidida. Quando chegou o momento de dizer sim, Laura sentiu um nó na garganta. Por um instante, pensou em correr, em fugir daquele compromisso, mas a imagem da mãe, fraca na cama do pequeno hospital local, esperando por um tratamento que não podiam pagar, a fez engolir o medo. Sim, respondeu com uma voz que não parecia ser sua. Os anéis foram trocados, as mãos de Laura ainda tremendo contra os dedos firmes de Hugo. Quando o padre os declarou marido e mulher, não houve beijo apaixonado,
Apenas um leve roçar de lábios, seco e formal como todo o restante daquela cerimônia. A pequena recepção ocorreu no salão paroquial, decorado com simplicidade, mas com a fartura que o dinheiro de Hugo proporcionava. Doces, salgados, bebidas de qualidade, luxos que Laura raramente havia experimentado em sua vida. Ela sorria mecanicamente para os convidados, recebia felicitações com acenos de cabeça, enquanto Hugo conversava com alguns homens de negócios que vieram da capital. Observava o homem que agora era seu marido, com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que sabia dele, além dos rumores e do pouco que haviam conversado? Diziam que era justo com seus empregados, exigente, mas correto. Falavam também que após perder a esposa e o filho em um acidente há muitos anos, havia se fechado para o mundo, dedicando-se apenas aos negócios e à expansão de suas propriedades. Por que um homem assim, que poderia ter qualquer mulher da alta sociedade, escolhera se casar com a filha de uma lavadeira? A pergunta ecoava na mente de Laura, enquanto observava Hugo à distância. O sol já começava a se pôr quando eles finalmente partiram da festa. Hugo a conduziu até o carro, um sedã preto e elegante, e abriu a porta para ela com a mesma polidez distante que demonstrara durante toda a cerimônia. A fazenda Bom Recanto ficava a cerca de 30 minutos do vilarejo, uma propriedade extensa que Laura conhecia apenas de longe. O portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente quando o carro se aproximou, revelando uma alameda de jacarandás que levava à casa principal. A construção, uma mistura de estilo colonial com toques modernos, impunha respeito com suas paredes brancas e janelas amplas. 2 empregadas esperavam na entrada, sorrisos educados nos rostos, curiosas para conhecer a nova patroa. "Bem-vinda à sua nova casa, senhora Valens", disse a mais velha delas, uma mulher de meia-idade chamada Iracema. O título soou estranho aos ouvidos de Laura. Senhora Valens, era assim que seria conhecida agora. Um nome que não era seu, uma vida que não havia escolhido. Hugo a conduziu pelo interior da casa, em um tour breve e formal. A sala ampla, com móveis antigos e valiosos, a sala de jantar com mesa para 12 pessoas, o escritório dele, território proibido, deixou claro. A biblioteca repleta de livros que ela mal podia esperar para explorar. E, finalmente, o quarto principal. "Este será nosso quarto", anunciou ele abrindo a porta de madeira escura e maciça. O cômodo era espaçoso, decorado em tons de azul e bege, com uma cama king size que parecia intimidadora aos olhos de Laura. "Vou deixá-la à vontade para se acomodar. Seus pertences já foram trazidos e guardados naquele armário", indicou Hugo, apontando para um grande guarda-roupa de madeira. "O banheiro é por aquela porta. Sinta-se em casa." Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Laura respirou fundo, finalmente sozinha. Olhou ao redor, tentando se acostumar com a ideia de que aquele quarto, aquela casa, seria seu lar agora. Caminhou lentamente até a janela e observou a paisagem. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por árvores frondosas e cercados por montanhas ao longe. Em outra circunstância, poderia ter achado aquilo bonito, reconfortante até. Mas naquele momento, sentia-se apenas uma estranha, uma intrusa naquele mundo que não era o seu. Virou-se para explorar o quarto, e foi então que seus olhos pousaram sobre o criado mudo, ao lado da cama. Na noite em que entrou no quarto da nova casa, o coração dela parou por um instante. Sobre o móvel de madeira estava uma fotografia emoldurada que conhecia bem. O retrato do homem que, em um momento decisivo, havia mudado sua vida. Laura se aproximou lentamente do criado mudo, como se temesse que a fotografia pudesse desaparecer a qualquer momento. Com dedos trêmulos, pegou o porta-retrato de prata e examinou a imagem com o coração disparado. Não havia dúvida alguma. Era ele, 6 anos mais jovem, mas inconfundível. Hugo Valens, o mesmo homem que agora era seu marido. A memória daquele dia retornou com a força de uma enchente, varrendo todas as barreiras que ela havia construído para manter o passado no lugar onde deveria ficar. Era uma tarde chuvosa de março, daquelas que transformam as ruas de terra do vilarejo em lamaçais traiçoeiros. Laura havia acabado de sair do hospital local, devastada pela notícia
de que sua mãe precisaria de um tratamento especializado em Belo Horizonte, algo completamente fora do alcance de suas possibilidades financeiras. Caminhava sem rumo, encharcada pela chuva que caía impiedosa, quando tropeçou em um buraco na calçada e caiu, torcendo o tornozelo. A dor aguda se somou ao desespero emocional, e ela permaneceu ali, sentada na calçada enlameada, sem forças para se levantar, lágrimas se misturando à água da chuva que escorria por seu rosto. Foi então que um carro preto parou ao seu lado. Um homem desceu, protegido por um guarda-chuva, e se aproximou. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, estendendo a mão. Laura ergueu o olhar e encontrou um par de olhos castanhos que a observavam com preocupação genuína. Um estranho, alguém que claramente não era do vilarejo, a julgar pelo terno elegante e pelo carro luxuoso. "Estou bem", mentiu ela tentando se levantar, mas o tornozelo dolorido a atraiu, fazendo-a gemer de dor. "Claramente não está", respondeu ele com firmeza. "Permita-me ajudá-la." Sem esperar resposta, ele a amparou, ajudando-a a se levantar e a conduziu até seu carro. "Vou levá-la ao hospital", disse ele, ignorando os protestos fracos de Laura. "Já estive lá, não adianta", ela respondeu, as palavras saindo entrecortadas por soluços que não conseguia mais conter. O estranho a fitou intrigado, mas não fez perguntas. Em vez disso, perguntou onde ela morava e a levou para casa. No caminho, algo no silêncio respeitoso dele, na ausência de perguntas invasivas, quebrou as últimas defesas de Laura. Ela contou sobre o diagnóstico da mãe, sobre a impossibilidade de pagar pelo tratamento, sobre o medo de perdê-la. Ele escutou em silêncio, expressão séria, olhos fixos na estrada. Quando chegaram à humilde casa de Laura, ele estacionou e retirou uma pasta do porta-luvas. De dentro, sacou um cartão e um talão de cheques. "Isso deve cobrir o tratamento inicial", disse ele, preenchendo um cheque com uma quantia que fez os olhos de Laura se arregalarem. "Não posso aceitar", ela balbuciou atônita. "Não é caridade", respondeu ele com voz firme. "É um empréstimo. Quando puder, você paga." Deixou o cartão com seu nome, Hugo Velens, e um número de telefone. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos e disse: "Às vezes, precisamos aceitar ajuda para sobreviver. Não há vergonha nisso." Naquele momento, algo dentro de Laura se transformou. Não foi apenas o dinheiro que salvaria sua mãe, mas a dignidade com que ele oferecera ajuda, tratando-a como igual, não como objeto de pena. Aquele gesto lhe dera não apenas recursos, mas a força para continuar lutando. Ele partiu tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando para trás muito mais do que um cheque. Deixara a esperança. A primeira que Laura sentira em muito tempo. Ela tentou contatá-lo depois para agradecer, para começar a pagar o empréstimo com o pouco que conseguia juntar, mas o número nunca completava a ligação. Com o tempo, convenceu-se de que ele não queria ser encontrado, que o gesto havia sido um raro momento de generosidade de alguém que provavelmente tinha tanto dinheiro que nem sentiria falta daquela quantia. E agora, 6 anos depois, ela descobria que seu benfeitor anônimo e seu marido de conveniência eram a mesma pessoa. Mas ele a reconhecera? Sabia quem ela era quando propôs o casamento? A cabeça de Laura girava com perguntas sem resposta enquanto encarava a fotografia. Um leve toque na porta a sobressaltou, fazendo-a quase derrubar o porta-retrato. Rapidamente, colocou-o de volta no criado mudo, exatamente na posição em que o encontrara. "Entre", disse, tentando controlar o tremor na voz. Hugo abriu a porta, ainda vestido com o terno do casamento, embora tivesse removido o paletó e afrouxado a gravata. "Está tudo bem? Encontrou tudo o que precisa?" perguntou ele, formal e educado como sempre. Laura assentiu, incapaz de verbalizar qualquer coisa enquanto o observava com novos olhos. Devia contar a ele, perguntar se a reconhecia, ou esperar para ver se ele mencionaria algo. "O jantar será servido em 1 hora", continuou ele, aparentemente alheio à tempestade emocional que se desenrolava dentro dela. "A Iracema preparou algo especial para nossa primeira noite aqui." "Obrigada", conseguiu responder Laura, forçando um sorriso. Hugo assentiu e fez menção de sair, mas parou, olhando para o porta-retrato no criado mudo. Por um instante, Laura prendeu a respiração. "Esta foto", começou ele, aproximando-se para pegá-la, "foi tirada no dia da inauguração da nova ala do Hospital Regional.
Um dia importante. Ele contemplou a própria imagem por um momento, perdido em pensamentos antes de recolocar o porta-retrato no lugar. Descanse um pouco antes do jantar. Foi um longo dia. Com isso, saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Laura soltou o ar que nem percebera estar segurando. A inauguração do hospital regional, claro. O dia em que ele a ajudara fora o mesmo dia da inauguração. Talvez ele tivesse vindo ao vilarejo especialmente para o evento, e encontrá-la havia sido mera coincidência. Mas isso ainda não explicava por que ele a escolhera para esposa entre tantas mulheres disponíveis. A menos que... Não, seria absurdo pensar que ele a reconhecera e que isso influenciara sua decisão. Hugo não demonstrara nenhum sinal de reconhecimento. Talvez para ele, ela fosse apenas mais uma pessoa que havia cruzado seu caminho, tão insignificante que nem merecia ser lembrada. O pensamento doeu mais do que Laura esperava. Durante o jantar, servido na imponente sala de jantar, Laura observava Hugo discretamente, buscando qualquer sinal de que ele pudesse se lembrar dela. Mas ele permanecia o mesmo, cortês, distante, comunicando-se apenas o necessário. Falaram sobre amenidades, sobre o vilarejo, sobre a fazenda. Ele explicou a rotina da casa. Mencionou os empregados que ela conheceria nos próximos dias. Falou sobre os limites da propriedade. Em nenhum momento mencionou o passado ou demonstrou qualquer reconhecimento além da cordialidade esperada de um marido para sua nova esposa. Amanhã levarei você para visitar sua mãe no hospital, disse ele ao final da refeição. Já a providenciei para que ela seja transferida para a clínica especializada em Belo Horizonte na próxima semana. Obrigada, respondeu Laura, sinceramente grata, apesar da confusão que sentia. Isso significa muito para mim. Hugo assentiu, um gesto que parecia ser sua forma preferida de comunicação. Como eu disse quando propus nosso acordo, o bem-estar de sua mãe está garantido como parte do nosso arranjo. A palavra arranjo caiu como uma pedra entre eles, lembrando Laura da natureza de seu casamento. Não era amor, não era nem mesmo amizade. Era um contrato, uma troca de serviços. Mas então, por que ele a escolhera especificamente? A pergunta continuava sem resposta. Após o jantar, Hugo se retirou para seu escritório, deixando Laura livre para explorar a casa ou retornar ao quarto. Ela optou pela segunda opção, precisando de tempo e espaço para processar a avalanche de descobertas e emoções daquele dia. De volta ao quarto, sentou-se na beira da cama imensa, encarando novamente a fotografia no criado mudo. Fechou os olhos, lembrando-se do dia chuvoso, do homem que parara para ajudá-la, do cheque que salvara a vida de sua mãe. Lembrou-se também dos meses seguintes, de como aquele encontro havia mudado sua perspectiva, dado-lhe esperança quando mais precisava. Havia se agarrado àquela memória nos momentos difíceis, lembrando-se de que existiam pessoas boas no mundo, capazes de atos de bondade sem esperar nada em troca. E agora, aquele mesmo homem era seu marido. Um marido que não a amava, que provavelmente nem se lembrava dela, mas que por alguma razão incompreensível a escolhera. O som de passos no corredor alertou Laura de que Hugo se aproximava do quarto. Rapidamente, apagou as lágrimas que nem percebera ter derramado e se levantou, incerta sobre como proceder. Este seria, afinal, sua primeira noite como esposa, mesmo que em um casamento de aparências. Hugo bateu suavemente antes de entrar. Havia trocado o terno por um roupão de seda azul marinho e parecia igualmente desconfortável com a situação. Há um quarto de hóspedes preparado, disse ele direto como sempre. Pensei que você poderia preferir privacidade nessas primeiras noites. O alívio que Laura sentiu foi imediato e evidente, fazendo Hugo esboçar um meio sorriso. Não se preocupe, continuou ele. Nosso acordo não inclui isso. Não agora, talvez nunca, se essa for sua vontade. O importante é mantermos as aparências diante dos outros. Obrigada, respondeu Laura, sentindo um nó na garganta se desfazer. Ele assentiu mais uma vez e se dirigiu ao armário para pegar algumas roupas. Foi então que algo na mesa de cabeceira chamou sua atenção. Um pequeno cartão parcialmente escondido sob um livro. Ao pegar o cartão, sua expressão mudou instantaneamente. Laura reconheceu o objeto. Era o cartão que Hugo lhe dera 6 anos antes, com seu nome e o número de telefone que nunca funcionara. Ele olhou do cartão para Laura, a compreensão finalmente iluminando seus olhos. Era você, disse ele,
as palavras saindo como um suspiro de surpresa. A garota na chuva, o tornozelo torcido. Por um momento, o tempo pareceu congelar entre eles. O reconhecimento pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Eu guardei o cartão todos esses anos, disse Laura, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Tentei ligar várias vezes para agradecer, para devolver o dinheiro, mas o número nunca completava a chamada. Hugo olhou para o cartão em sua mão, a expressão ilegível. Era um número temporário. Eu o cancelei logo depois, explicou ele a voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Não esperava que você tentasse entrar em contato. Como poderia não tentar? Perguntou Laura, a confusão dando lugar à indignação. Você salvou minha mãe. Salvou a mim. Eu devia a você mais do que poderia pagar, mas queria pelo menos tentar, pelo menos agradecer. Os olhos de Hugo se suavizaram, uma mudança sutil, mas perceptível. Não era necessário. Eu não fiz por gratidão. Laura se aproximou dele, a coragem vindo de um lugar que nem sabia existir dentro de si. Por que então? Por que parou naquele dia? Por que me ajudou? Hugo desviou o olhar, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Estava chovendo. Você precisava de ajuda. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não qualquer pessoa, contestou Laura. Várias pessoas passaram por mim naquele dia. Ninguém parou. E certamente ninguém teria dado um cheque daquele valor a uma estranha. Por um longo momento, Hugo não respondeu. Finalmente, soltou um suspiro e se sentou na beira da cama, o cartão ainda entre os dedos. Naquele dia, eu havia acabado de inaugurar a nova ala pediátrica do Hospital Regional. Começou ele, as palavras saindo com dificuldade. É um projeto especial para mim. Meu filho, Rafael, teria sido salvo se houvesse recursos adequados quando ele adoeceu. Ao vê-la ali, tão desesperada pela falta de acesso a tratamento médico, algo dentro de mim simplesmente reagiu. Laura sentiu o peso das palavras dele. O filho que perdera, a dor que carregava. Sinto muito pela sua perda, disse ela suavemente, sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma distância respeitosa. Não sabia que tinha um filho. Tinha, confirmou Hugo, a palavra carregada de pesar. Rafael e minha esposa, Clara, sofreram um acidente há 8 anos. Ela morreu na hora. Ele sobreviveu por 3 dias, mas não havia especialistas nem equipamentos adequados na região para tratar seus ferimentos internos. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas diferente desta vez. Não era um silêncio de estranhamento, mas de compreensão mútua da dor. Então foi por isso, disse Laura finalmente. Aquele dia você me ajudou porque viu em mim um reflexo do que aconteceu com sua família. Hugo assentiu lentamente. Talvez. Não pensei muito na hora, apenas agi. Laura respirou fundo, reunindo coragem para a próxima pergunta. E agora? Este casamento. Você me reconheceu quando propôs? A atenção voltou ao rosto de Hugo. Não, respondeu ele direto como sempre. Não fazia ideia de que você era a mesma pessoa. Então por que eu? Insistiu Laura. Por que me escolher entre tantas mulheres disponíveis? Hugo levantou-se, caminhando até a janela. A lua cheia iluminava os campos da fazenda, criando um cenário quase mágico lá fora, em contraste com a tensão dentro do quarto. Precisava me casar, começou ele, as costas voltadas para ela. O testamento do meu pai estipula que, para manter o controle total das empresas da família, eu precisaria estar casado antes dos 45 anos. Caso contrário, parte significativa das ações passaria para meu primo, Augusto, que sempre quis tomar o controle. Virou-se para encará-la. Faltavam apenas 2 meses para o prazo. E então ouvi falar de você, da filha da lavadeira que cuidava sozinha da mãe doente, que trabalhava em 3 empregos diferentes para tentar pagar o tratamento. Pareceu apropriado. Laura sentiu o estômago afundar. Apropriado? Você me escolheu por pena? A irritação cruzou o rosto de Hugo. Não por pena. Por respeito. Ouvi sobre sua força, sua determinação. Sabia que você não estava interessada em jogos sociais ou em gastar meu dinheiro em futilidades. Precisava de uma esposa. Você precisava de recursos para sua mãe. Parecia um acordo justo para ambos. Um acordo de negócios, disse Laura, a voz baixa. Sim, um acordo, confirmou ele. Como eu disse desde o início. Sem falsas expectativas. Sem promessas vazias de amor eterno.
Apenas um contrato claro, com benefícios para ambas as partes. O pragmatismo dele a irritava e confortava ao mesmo tempo. Pelo menos era honesto. E agora que sabe quem sou? Que já nos conhecíamos de antes? Perguntou Laura. Hugo pareceu genuinamente intrigado com a própria reação. Fez uma coincidência notável, admitiu. Quase faz pensar em destino se eu acreditasse nesse tipo de coisa. E você não acredita? Questionou Laura. Não, respondeu ele firmemente. Acredito em escolhas, em consequências, em probabilidades. Não em destino ou forças místicas guiando nossas vidas. Ele olhou novamente para o cartão em sua mão antes de devolvê-lo a Laura. Mas devo admitir que esta coincidência é perturbadora. Na manhã seguinte, o ar entre eles havia mudado. Não era intimidade, nem exatamente conforto, mas algo havia se deslocado. Durante o café da manhã, servido na varanda com vista para os campos verdejantes, Hugo parecia menos rígido, Laura menos apreensiva. Conversaram sobre a fazenda, sobre os negócios dele, sobre os planos para o tratamento de Zara. Tópicos seguros, neutros, mas a comunicação fluía com mais naturalidade. Os empregados vão falar, comentou Iracema enquanto servia mais café, um sorriso travesso nos lábios. O patrão nunca toma café na varanda. Sempre come correndo de pé na cozinha, antes de sair para trabalhar. Hugo lançou um olhar de advertência para a empregada, mas havia um quase sorriso em seus lábios. Talvez eu devesse dar mais atenção às pequenas coisas, respondeu ele, surpreendendo tanto Iracema quanto Laura. Como prometido, Hugo levou Laura para visitar sua mãe no hospital local naquela tarde. Zara, mesmo debilitada pela doença, irradiava felicidade ao ver a filha. Minha menina, disse ela, apertando as mãos de Laura entre as suas. Olhe só para você, toda elegante, casada com um homem de bem. Laura sorriu, engolindo o nó na garganta. Sua mãe nunca soubera do verdadeiro motivo do casamento. Para ela, a filha havia tido a sorte de conquistar o coração do fazendeiro mais rico da região. Mamãe, semana que vem você vai para Belo Horizonte, para um tratamento especializado, explicou Laura. O Hugo já organizou tudo. Os olhos de Zara se encheram de lágrimas enquanto ela se virava para o genro, que permanecia discretamente afastado, dando espaço para o momento entre mãe e filha. Que Deus lhe pague, meu filho, disse ela estendendo a mão trêmula na direção dele. Cuidar assim da minha Laura, da minha saúde, é mais do que pedi em minhas orações. Hugo se aproximou aceitando a mão que ela lhe oferecia. Não há o que agradecer, Zara. É o mínimo que posso fazer pela mãe da minha esposa. Havia algo na voz dele, uma emoção contida que Laura não conseguia identificar completamente. Enquanto deixavam o hospital, ela não pôde deixar de perguntar: por que nunca me cobrou pelo dinheiro daquele dia? Por que cancelou o número de telefone para que eu não pudesse contactá-lo? Hugo permaneceu em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos na estrada à frente. Porque não era sobre o dinheiro, respondeu finalmente. Era sobre fazer o que era certo. Cobrar você iria diminuir isso de alguma forma. Mesmo assim, eu tentei, insistiu Laura. Economizei cada centavo que pude. Queria pelo menos começar a pagar, mostrar que levava a dívida a sério. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Hugo. E isso diz muito sobre você, sobre seu caráter. O elogio, mesmo que sutil, aqueceu algo dentro de Laura. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se estabelecer na fazenda Bom Recanto. Hugo saía cedo para supervisionar o trabalho na propriedade ou para reuniões de negócios na cidade. Laura, inicialmente perdida no papel de senhora da casa, começou a encontrar seu lugar, conhecendo os empregados, aprendendo sobre o funcionamento da fazenda, explorando os arredores. À noite jantavam juntos, conversando cada vez mais. Ele lhe contava sobre os negócios, sobre os desafios de administrar uma propriedade tão grande. Ela compartilhava histórias do vilarejo, falava sobre seus sonhos interrompidos de estudar, sobre os livros que amava ler. Dormiam em quartos separados como acordado, mas a distância emocional entre eles diminuía gradualmente. A primeira vez que Laura o viu sorrir de verdade, não o meio sorriso contido, que às vezes deixava escapar, mas um sorriso genuíno que iluminou seus olhos, foi quando ela contou sobre sua tentativa desastrosa de aprender a andar a cavalo quando criança. A risada dele, rica e profunda,
A pegou de surpresa, enviando um calor inesperado pelo seu corpo. Mas nem tudo eram momentos de aproximação. O mundo exterior começou a pressionar, lembrando-os constantemente da natureza incomum de sua união. Os comentários no vilarejo, os olhares curiosos, as perguntas mal disfarçadas sobre quando teriam filhos. A família de Hugo, especialmente seu primo Augusto, não escondia o descontentamento com o casamento. Ele se casou com uma caipira qualquer, só para manter o controle das empresas. Ouviu Laura acidentalmente durante uma visita à sede das empresas Vellens, em Belo Horizonte. É um insulto à memória de Clara. As palavras de Augusto a atingiram como um tapa, mesmo sabendo que continham uma parcela de verdade. O próprio Hugo não negara que o casamento era um acordo para atender a uma cláusula do testamento. Ainda assim, ouvir isso dito de forma tão crua, tão desdenhosa, doeu mais do que ela esperava. Não dê ouvidos a Augusto, disse Hugo quando notou seu abatimento na volta para casa. Ele sempre foi amargo, sempre quis o que não era dele por direito. Mas ele não está errado, está? E questionou Laura, incapaz de conter a amargura na voz. Você realmente se casou comigo para manter o controle das empresas. Eu realmente aceitei por causa do dinheiro para o tratamento da minha mãe. Hugo estacionou o carro na entrada da fazenda, desligando o motor antes de se virar para encará-la. Sim, esses foram os motivos iniciais, concordou ele, a honestidade brutal que sempre caracterizava suas palavras. Mas isso não significa que é tudo o que existe entre nós agora. A admissão pairou entre eles, carregada de possibilidades não exploradas. O que mais existe, então? Perguntou Laura, o coração acelerado, mas determinada a não desviar o olhar. Hugo pareceu genuinamente em conflito, como se pela primeira vez em muito tempo não soubesse exatamente o que dizer. Respeito, respondeu finalmente. Compreensão. Talvez o início de uma amizade não é pouco, considerando como começamos. Não era uma declaração de amor, nem mesmo de afeto profundo. Mas para duas pessoas que haviam entrado em um casamento, como quem assina um contrato comercial, era um progresso significativo. Naquela noite, pela primeira vez, jantaram em um silêncio confortável, não carregado de tensão ou estranhamento. E quando Hugo a desejou boa noite no corredor que levava aos seus quartos separados, havia algo diferente em seus olhos, algo que fez o coração de Laura bater mais rápido, algo que a fez se perguntar se talvez com o tempo aquele acordo de negócios poderia se transformar em algo mais. A transferência de Zara para a clínica especializada em Belo Horizonte marcou um novo capítulo na vida de Laura. Acompanhada por Hugo, ela passou o dia inteiro organizando a acomodação da mãe, conversando com médicos, entendendo o tratamento proposto. Em nenhum momento, Hugo demonstrou impaciência ou desinteresse. Pelo contrário, fazia perguntas pertinentes, anotava informações importantes, garantia que nada faltasse ao conforto da sogra. Ele é um bom homem, comentou Zara quando finalmente ficaram sozinhas por alguns minutos, enquanto Hugo resolvia questões administrativas na recepção. Diferente do que imaginei quando você me contou sobre o casamento. Laura sorriu, ajeitando os travesseiros da mãe. Ele é complexo, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não é fácil de entender ou de se aproximar, mas sim, ele é um homem bom. E bonito, acrescentou Zara com um sorriso maroto que por um momento apagou os sinais da doença de seu rosto. Mãe, exclamou Laura, sentindo o rosto corar. O que foi? Estou doente, não cega, brincou a senhora. E vejo como você olha para ele quando acha que ninguém está prestando atenção. O comentário atingiu Laura de forma inesperada. Era verdade que vinha observando Hugo com outros olhos nos últimos dias. Notara a maneira como seus lábios se curvavam levemente quando algo o divertia. Como seus olhos se suavizavam quando falava do filho que perdera, como suas mãos, grandes e fortes, podiam ser surpreendentemente gentis. Mas daí a admitir que estava desenvolvendo sentimentos. É complicado, mãe, disse finalmente. Nosso casamento não começou de forma convencional. Zara segurou a mão da filha entre as suas. Poucos casamentos são o que parecem no início, minha filha. Seu pai e eu nos casamos porque eu estava esperando você. Não por grande amor, mas o amor cresceu com o tempo, com o respeito, com a convivência. A revelação pegou Laura de surpresa. Seus pais sempre haviam parecido tão apaixonados, tão conectados,
que jamais imaginara que o início da relação pudesse ter sido diferente. Verdade? Perguntou, sentindo-se subitamente como uma criança novamente. Verdade, confirmou Zara. Às vezes o amor vem depois, e nem por isso é menos real ou menos forte. Hugo retornou nesse momento, interrompendo a conversa, mas as palavras de Zara permaneceram com Laura durante toda a viagem de volta à fazenda. O amor poderia crescer em terreno árido. Poderia florescer de um acordo de conveniência. E mais importante, era isso que ela queria. Na semana seguinte, Laura recebeu um convite inesperado. Adriana Vellens, tia de Hugo e matriarca da família, convocava o casal para um jantar formal na mansão da família em Belo Horizonte. Não precisamos ir se você não quiser, disse Hugo quando lhe mostrou o convite. A Adriana pode ser intimidadora. Havia algo na expressão dele, uma tensão sutil que Laura nunca vira antes. Você tem medo dela? Este perguntou surpresa. Hugo soltou uma risada curta, sem humor. Respeito. Adriana foi quem manteve as empresas funcionando após a do meu pai. Assumiu o controle quando ninguém acreditava que uma mulher poderia liderar negócios daquele porte. É uma força da natureza. E ela não aprova nosso casamento, concluiu Laura. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Hugo hesitou antes de responder. Adriana tem ideias muito definidas sobre o que é adequado para a família Vellens. Ela esperava que eu me casasse com alguém do nosso círculo social. Preferencialmente, a filha de algum sócio importante. Alguém como Cecília Muller? Perguntou Laura, lembrando-se dos comentários que ouvira no vilarejo sobre a bela herdeira que todos esperavam que se tornasse a próxima senhora Vellens. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Hugo. Como sabe sobre Cecília? O vilarejo inteiro comentava sobre vocês dois, explicou Laura. Diziam que era apenas questão de tempo até o anúncio oficial do noivado. Hugo suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de demonstração de desconforto. Cecília e eu tínhamos um entendimento. Não era oficial, mas todos esperavam que eventualmente nos casássemos. Fazia sentido para as famílias, para os negócios. O que aconteceu? Perguntou Laura, incapaz de conter a curiosidade mesmo temendo a resposta. Eu conheci você, respondeu Hugo simplesmente. A resposta a deixou sem palavras. Não era uma declaração romântica, longe disso, mas havia uma honestidade crua que a tocou profundamente. Vamos ao jantar, decidiu Laura, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Sua tia quer me conhecer, avaliar se sou digna do nome Vellens. É justo que tenha essa chance. A mansão dos Vellens em Belo Horizonte era exatamente como Laura imaginara. Imponente, elegante, carregada de história e tradição. O mordomo que os recebeu na porta parecia saído de um filme de época, com sua postura rígida e expressão impassível. Adriana os aguardava no salão principal. Uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, joias discretas, mas visivelmente caras, e um olhar penetrante que parecia capaz de enxergar através das pessoas. Hugo, querido, cumprimentou ela, oferecendo a face para que o sobrinho a beijasse. Estávamos ansiosos para finalmente conhecer sua esposa. O leve hesitar antes da palavra esposa não passou despercebido por Laura. Tia Adriana, esta é Laura Muller-Vellens, apresentou Hugo formalmente. Minha esposa. Encantada, disse Adriana, estendendo a mão para Laura em um cumprimento breve e frio. Espero que esteja se adaptando bem à nossa família. Estou tentando, senhora, respondeu Laura com honestidade. É um mundo muito diferente do meu. Algo no rosto de Adriana suavizou por um instante, talvez surpresa pela franqueza da resposta. Pelo menos é consciente disso, comentou. Venham, os outros já estão nos aguardando na sala de jantar. Os outros incluíam Augusto, o primo de Hugo, que não escondia seu ressentimento pelo casamento, acompanhado de sua esposa Verônica, uma mulher de beleza fria e olhar calculista. Leonardo, o irmão mais novo de Adriana, um senhor jovial de 70 anos que parecia ser o único genuinamente feliz em recebê-los. E para surpresa de Laura, Cecília Muller, elegante em um vestido preto, que realçava sua beleza clássica. Que surpresa agradável, Cecília, comentou Hugo, a tensão evidente em sua voz apesar da tentativa de soar casual. Não sabia que se juntaria a nós esta noite.
Sua tia gentilmente me convidou, respondeu Cecília, um sorriso educado nos lábios perfeitos. Afinal, nossas famílias continuam sendo parceiras de negócios, não é mesmo? O fato de você ter escolhido outro caminho não muda isso. O duplo sentido era claro, assim como a mensagem subjacente. Você cometeu um erro, mas não é tarde demais para corrigi-lo. O jantar foi uma verdadeira prova de resistência para Laura. Cada pergunta dirigida a ela parecia uma armadilha. Cada comentário sobre sua origem humilde ou sua falta de educação formal. Um golpe calculado para diminuí-la. Que onde exatamente você estudou, querida? Perguntou Verônica em determinado momento, a falsa doçura em sua voz mal disfarçando a maldade da pergunta. Na escola estadual do vilarejo, respondeu Laura com dignidade. Não tive oportunidade de cursar uma universidade, se é isso que quer saber. Precisei começar a trabalhar cedo para ajudar minha mãe. Que pena, suspirou Cecília, como se sentisse genuína compaixão. A educação é tão importante, não acha? Especialmente para alguém que agora faz parte de uma família como os Vellens, com tantas responsabilidades sociais e empresariais. Antes que Laura pudesse responder, Hugo interveio, sua voz cortante como aço. Laura pode não ter diplomas emoldurados na parede, mas possui inteligência e caráter, qualidades que nem sempre são garantidas por uma educação formal. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Era a primeira vez que Hugo a defendia publicamente, a primeira vez que declarava tão abertamente sua admiração por ela. Bendito, sobrinho, comentou Leonardo, quebrando a tensão com uma risada. Afinal, o que são títulos comparados ao caráter? Minha falecida esposa, que Deus a tenha, mal sabia assinar o próprio nome quando nos casamos, mas tinha mais sabedoria no dedo mindinho do que muitos doutores que conheço. O jantar prosseguiu, mas algo havia mudado. A intervenção de Hugo dera a Laura uma nova confiança, uma certeza de que não estava sozinha naquela arena de tubarões sociais. Na volta para casa, o silêncio no carro era confortável, quase cúmplice. Obrigada, disse Laura finalmente, olhando para o perfil de Hugo iluminado pelas luzes do painel. Pelo quê? E perguntou ele, embora seu tom indicasse que sabia exatamente a que ela se referia. Por me defender, por não se envergonhar de mim. Hugo desviou brevemente os olhos da estrada para encará-la. Nunca me envergonhei de você, Laura, pelo contrário. As palavras aqueceram algo dentro dela, um sentimento que vinha crescendo silenciosamente desde que descobrira quem realmente era seu marido. Naquela noite, ao se despedirem no corredor, algo mudou. Em vez do habitual aceno de cabeça, Hugo se inclinou e beijou suavemente sua testa. Um gesto simples, quase casto, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de Laura. Nas semanas que se seguiram, a relação entre eles continuou a evoluir. Não havia grandes declarações ou gestos dramáticos, mas pequenas mudanças significativas. Hugo passou a convidar Laura para acompanhá-lo em suas visitas às diversas partes da fazenda. Ela, por sua vez, desenvolveu um interesse genuíno pelos negócios da família, fazendo perguntas perspicazes que frequentemente surpreendiam Hugo. Você tem um talento natural para isso, comentou ele certa tarde, após Laura sugerir uma solução criativa para um problema com a distribuição dos produtos da fazenda. Deveria considerar estudar se é algo que deseja. A ideia de retomar os estudos, um sonho há muito abandonado, acendeu uma chama de esperança em Laura. Você não se importaria? Perguntou hesitante. Seria um orgulho para mim, respondeu Hugo com sinceridade. Posso ajudá-la a se preparar para o vestibular se quiser. As visitas a Zara 3 vezes por semana tornaram-se um ritual para ambos. Hugo nunca deixava de acompanhar Laura e, com o tempo, desenvolveu uma relação genuinamente afetuosa com a sogra. Zara, por sua vez, não perdia a oportunidade de casualmente mencionar o quanto eles formavam um belo casal, o que invariavelmente fazia Laura corar e Hugo sorrir discretamente. A certa altura, após um desses comentários, já no carro de volta à fazenda, Hugo surpreendeu Laura ao dizer: sua mãe está certa, sabia? Formamos mesmo um belo casal. O comentário, feito de forma casual, mas com um brilho diferente no olhar, deixou Laura sem palavras. Aquela noite, ela demorou a pegar no sono, revirando na cama enquanto pensava no rumo que sua vida havia tomado.
De filha de lavadeira lutando para sobreviver, a esposa de um dos homens mais poderosos da região. De um casamento de conveniência a algo que começava a parecer perigosamente com amor. Pois era isso, não era? O calor que sentia quando ele estava por perto. A forma como seu coração acelerava quando ele sorria. A maneira como se pegava pensando nele durante o dia. Estava se apaixonando por seu próprio marido. Um homem com quem se casara por necessidade, não por escolha. Um homem que, até onde sabia, via seu casamento como um acordo de negócios vantajoso, nada mais. O pensamento era assustador e emocionante ao mesmo tempo, mas as complicações não terminavam aí. Augusto Wellens havia intensificado seus esforços para desacreditar o casamento de Hugo e Laura, perante o conselho administrativo das empresas da família. Rumores de que Laura havia enganado Hugo, de que o casamento era uma farsa, começaram a circular nos círculos sociais e empresariais que frequentavam. Precisamos conversar, disse Hugo um dia, entrando no quarto de Laura sem avisar, o rosto tenso, os olhos preocupados. Augusto está questionando a validade do nosso casamento perante o conselho. Ele alega que não é um casamento real, já que não. Vivemos como marido e mulher. O significado por trás das palavras era claro. Augusto estava apontando o fato de que dormiam em quartos separados, de que não havia intimidade física entre eles. Como ele poderia saber disso? Perguntou Laura, sentindo o rosto queimar de vergonha e indignação. Alguém da casa deve ter falado. Provavelmente a nova empregada, Marina. Ela é sobrinha da esposa de Augusto. Hugo parecia genuinamente perturbado, não apenas pela ameaça aos negócios, mas pela invasão de privacidade. O que podemos fazer? Perguntou Laura, a preocupação evidente em sua voz. Hugo sentou-se na beira da cama, esfregando o rosto com as mãos em um gesto de cansaço. Oficialmente nada. Nosso casamento é legalmente válido, independentemente de dormirmos juntos ou não. Mas na prática, isso pode causar problemas com o conselho, especialmente com os membros mais conservadores. Ele a encarou, os olhos buscando os dela. Laura, quero que saiba que não espero que você... Nosso acordo permanece como sempre foi. Não quero que se sinta pressionada a nada. A preocupação genuína dele com seu conforto e sua escolha tocou Laura profundamente. E se eu quiser? Perguntou ela, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Se eu quiser mudar os termos do nosso acordo? Hugo a encarou, a surpresa evidente em seu rosto, seguida por algo mais intenso, mais profundo. Você tem certeza? Perguntou a voz mais rouca do que o normal. Não quero que faça isso por obrigação, ou por medo de prejudicar os negócios. Não seria por obrigação, respondeu Laura, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Seria porque as coisas mudaram. Porque eu mudei. Porque você mudou. Porque nós mudamos. Hugo se aproximou lentamente, como se temesse que ela pudesse recuar a qualquer momento. Levantou a mão para tocar seu rosto. Um toque tão suave quanto uma brisa. Tenho medo, admitiu ele. A vulnerabilidade em sua voz algo completamente novo. Medo de quê? Perguntou Laura, cobrindo a mão dele com a sua. De sentir novamente. De me importar tanto que possa ser destruído se perder. De novo. A confissão tão crua e honesta quebrou as últimas barreiras entre eles. Também tenho medo, sussurrou Laura. Medo de que isso não seja real, de que você ainda me veja como parte de um acordo, uma solução conveniente para um problema. Não, respondeu Hugo com firmeza. Não é mais assim. Talvez nunca tenha sido, não completamente. E então, finalmente, ele a beijou. Não um beijo educado como o da cerimônia de casamento. Não um beijo casto na testa como o de algumas noites atrás. Um beijo real profundo, carregado de todo o desejo e sentimento que ambos haviam reprimido por tanto tempo. A vida na fazenda Bom Recanto transformou-se completamente nas semanas seguintes. Laura e Hugo não apenas compartilhavam o mesmo quarto agora, mas compartilhavam verdadeiramente suas vidas. As barreiras que antes os separavam, o acordo de negócios, as diferenças sociais, os medos do passado, começavam a se dissolver, substituídas por uma intimidade crescente que surpreendia a ambos. Nunca imaginei que poderia me sentir assim novamente, confessou Hugo uma noite, enquanto estavam deitados lado a lado,
observando o céu estrelado pela janela do quarto. Depois de Clara e Rafael, achei que essa parte da minha vida estava encerrada para sempre. Laura se aconchegou mais perto dele, sentindo o calor de seu corpo, a solidez reconfortante de sua presença. Tenho medo de não ser suficiente, admitiu ela. De não conseguir preencher o vazio que eles deixaram. Hugo virou-se para encará-la, os olhos intensos mesmo na penumbra do quarto. Não se trata de substituir, Laura. O que sinto por você é completamente diferente, completamente novo. É como se meu coração tivesse aprendido a bater de uma maneira diferente. As palavras dele, tão raramente expressivas quando se tratava de emoções, tocaram Laura profundamente. Beijaram-se com a urgência de quem ainda teme que o momento possa escapar, que a felicidade encontrada possa ser apenas temporária. A notícia de que o casamento de Hugo e Laura havia se transformado em uma união genuína espalhou-se rapidamente pelo vilarejo e além. As reações foram diversas. No vilarejo onde Laura crescera, a surpresa inicial logo deu lugar a uma espécie de orgulho coletivo. Sempre soube que aquela menina era especial, comentavam as senhoras na feira. Conquistou o coração do fazendeiro, não apenas por sua beleza, mas por seu caráter. Na família Vellens, as reações foram mais complexas. Augusto intensificou seus ataques, agora alegando que Laura havia enfeitiçado Hugo como parte de um plano elaborado para garantir sua fortuna. Cecília Müller, por outro lado, surpreendeu a todos ao procurar Laura para uma conversa privada. Não vim criar problemas, garantiu ela quando Laura a recebeu hesitante na sala de estar da fazenda. Vim porque preciso entender. O que você tem que eu não tenho? A vulnerabilidade inesperada de Cecília, a mulher que sempre parecera tão perfeita, tão segura, desconcertou Laura. Não sei se posso responder isso, disse honestamente. Talvez não seja uma questão de ter ou não ter algo. Talvez seja apenas uma questão de encaixe, de conexão. Cecília a observou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente desafiador. Você o ama, disse finalmente não uma pergunta, mas uma constatação. Sim, respondeu Laura sem hesitar. Amo. E ele a ama, continuou Cecília, um leve tremor em sua voz perfeita. Nunca o vi olhar para mim como ele olha para você. Nunca. Havia uma tristeza resignada em suas palavras, mas também uma espécie de libertação. Ele é um bom homem, acrescentou levantando-se para partir. Cuide bem dele. A visita inesperada de Cecília, em vez de criar problemas, pareceu encerrar um capítulo. Como se a última pessoa que poderia legitimamente se opor à união deles tivesse finalmente dado sua bênção, ainda que relutante. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O tratamento de Zara progredia bem, mas os médicos haviam deixado claro que seria um processo longo, com altos e baixos. Em uma de suas visitas regulares à clínica em Belo Horizonte, Laura e Hugo receberam notícias preocupantes. Houve uma complicação, explicou o Dr. Miranda, o médico responsável pelo caso. Precisaremos de uma intervenção mais agressiva, possivelmente uma cirurgia. O medo que Laura sentiu naquele momento foi esmagador, trazendo de volta todas as inseguranças, todos os temores que a haviam perseguido antes do casamento. E se sua mãe não resistisse? E se, apesar de todos os recursos que Hugo disponibilizara, ela a perdesse assim mesmo? Vamos fazer tudo o que for necessário, garantiu Hugo, sua voz firme, sua mão segurando a de Laura com força. Trarei especialistas de São Paulo, do Rio, do exterior se for preciso. Não vamos desistir, entendeu? Não eram apenas palavras vazias de consolo. Nos dias que se seguiram, Hugo mobilizou todos os seus contatos, todos os seus recursos. Médicos renomados foram consultados, segundas e terceiras opiniões foram solicitadas, tratamentos alternativos foram explorados. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou Laura uma noite, exausta após mais um longo dia na clínica. Por que se importa tanto com minha mãe? Hugo a encarou com uma expressão que misturava surpresa e ternura. Porque ela é sua mãe, respondeu simplesmente. Porque você a ama. Porque vê-la sofrer faz você sofrer. E eu não suporto vê-la sofrer. Era a declaração de amor mais clara que ele já fizera, mesmo sem usar a palavra amor diretamente. E foi naquele momento, em meio à preocupação e ao medo, que Laura percebeu o quanto sua vida havia mudado, o quanto ela mesma havia mudado.
Não era mais a jovem desesperada que aceitara um casamento de conveniência como último recurso. Era uma mulher amada, respeitada, capaz de enfrentar qualquer desafio ao lado do homem que aprendera a amar. A cirurgia de Zara foi marcada para uma semana depois. Na véspera, Laura encontrou Hugo no escritório, cercado de papéis, o rosto tenso de concentração. "O que é tudo isso?" E perguntou, indicando os documentos espalhados pela mesa. "Estou reorganizando alguns investimentos", explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela agora reconhecia como sinal de preocupação. "Precisamos garantir que haja fundos suficientes para o tratamento pós-operatório, para a reabilitação, para tudo o que sua mãe possa precisar." "Hugo", começou Laura, a garganta subitamente apertada pela emoção. "Nada de mas", interrompeu ele, levantando-se para abraçá-la. "Sua mãe vai ficar bem. Vamos cuidar dela juntos." Na manhã da cirurgia, uma surpresa aguardava Laura e Hugo na clínica. Adriana Velens, a matriarca da família, estava lá, elegante como sempre em seu tailleur impecável, mas com uma expressão diferente no rosto, menos severa, quase gentil. "Achei que poderiam precisar de apoio", explicou ela diante do olhar atônito de Hugo. "Família é família, no final das contas." Era a primeira vez que Adriana reconhecia abertamente Laura e sua mãe como parte da família Velens. O gesto, vindo da pessoa mais improvável, trouxe lágrimas aos olhos de Laura. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas de angústia, de orações silenciosas, de mãos apertadas em busca de conforto. Quando o Dr. Miranda finalmente apareceu, o cansaço evidente em seu rosto deu lugar a um sorriso cauteloso. "Correu tudo bem", anunciou ele. "Zara é uma lutadora." O alívio que Laura sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Hugo a amparou imediatamente, seus braços fortes mantendo-a de pé, seu corpo sólido oferecendo apoio não apenas físico, mas emocional. Até Adriana pareceu genuinamente aliviada, permitindo-se um raro momento de vulnerabilidade ao enxugar discretamente uma lágrima. Os dias que se seguiram à cirurgia foram de recuperação lenta, mas constante para Zara. Laura praticamente se mudou para a clínica, dormindo no sofá do quarto da mãe, deixando a fazenda apenas para tomar banho e trocar de roupa. Hugo aparecia todas as tardes, após resolver os assuntos inadiáveis na fazenda e nas empresas, sempre trazendo flores frescas e histórias para distrair tanto Laura quanto Zara. "Ele realmente ama você, minha filha", comentou Zara uma tarde após Hugo ter saído para buscar o jantar para as duas. "Vejo nos olhos dele. É o mesmo olhar que seu pai tinha quando olhava para mim." Laura sorriu, o coração cheio de uma felicidade que jamais imaginara possível. "Eu sei, mãe. Eu também o amo." Quando Zara recebeu alta 2 semanas depois, outra surpresa a aguardava. Um anexo havia sido construído na casa principal da fazenda, especialmente adaptado para recebê-la. "Não posso morar com vocês", protestou ela fracamente. "Vocês são recém-casados, precisam de privacidade." "Bobagem", respondeu Hugo com firmeza. "Esta casa é grande demais para apenas 2 pessoas. E além disso, você acha mesmo que conseguiria manter sua filha longe? Ela verificaria sua temperatura a cada 5 minutos se você estivesse no vilarejo." A brincadeira arrancou risos de todos, dissipando a tensão do momento. E assim, a família que havia começado de forma tão improvável, tão pragmática, estava finalmente completa. A festa de 1 ano de casamento de Laura e Hugo, realizada nos jardins da fazenda Bom Recanto, não poderia ser mais diferente da cerimônia simples e contida que havia marcado o início de sua união. Desta vez, não havia olhares de curiosidade ou julgamento, não havia tensão ou formalidade excessiva. Havia música, dança, risadas, flores por toda parte. Havia amor, evidente na forma como se olhavam, como se tocavam, como compartilhavam sorrisos secretos em meio aos convidados. "Quem diria, hein?" comentou Leonardo, o tio de Hugo, erguendo sua taça em um brinde particular com o casal. 1 ano atrás todos apostavam que não durariam 6 meses. "Exceto você", lembrou Hugo, sorrindo para o tio que sempre o apoiara. "Você disse que via algo especial entre nós, mesmo quando nem nós mesmos víamos." "Tenho olhos bons para essas coisas", respondeu o velho com uma piscadela. "E falando em coisas boas, soube que temos mais uma razão para celebrar, não é mesmo?
Laura corou intensamente, enquanto Hugo abria um sorriso largo, orgulhoso. Ainda não anunciamos oficialmente, disse ele puxando Laura para mais perto. Mas sim, em 7 meses nossa família vai aumentar. A notícia da gravidez de Laura, ainda mantida em relativo segredo, era a cereja do bolo de um ano de transformações. Do casamento de conveniência, nascera não apenas um amor verdadeiro, mas uma família inteira, um futuro que nenhum dos dois jamais ousara sonhar. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Laura encontrou Hugo sozinho no gazebo dos jardins, contemplando as estrelas. Aproximou-se silenciosamente, envolvendo-o por trás em um abraço suave. "No que está pensando?" perguntou, apoiando o queixo em seu ombro. "Em destino", respondeu ele, surpreendendo-a. "Achei que você não acreditava em destino", provocou Laura, lembrando-se de suas palavras meses antes. "Você me fez acreditar", admitiu Hugo, virando-se para encará-la. Como explicar de outra forma? Naquele dia chuvoso, de todos os caminhos possíveis eu escolhi aquela rua. De todas as pessoas que poderiam estar precisando de ajuda, era você. E 6 anos depois, quando eu precisava me casar, de todas as mulheres disponíveis, escolhi você novamente, sem sequer me lembrar do nosso primeiro encontro. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos intensos, brilhantes de emoção. "Se isso não é destino, então não sei o que é." "Talvez seja simplesmente amor", sugeriu Laura, cobrindo as mãos dele com as suas. "O tipo de amor que encontra um jeito, não importa os obstáculos." "Talvez", concordou Hugo, inclinando-se para beijá-la sob o céu estrelado de Santina. Um beijo que selava não um acordo, não um contrato, mas uma promessa de amor verdadeiro, nascido das circunstâncias mais improváveis, fortalecido pelas dificuldades, destinado a durar uma vida inteira. No dia seguinte, ao visitar o túmulo de Clara e Rafael como fazia em datas significativas, Hugo não estava sozinho. Laura o acompanhava. Sua presença silenciosa oferecendo conforto. Sua mão na dele um lembrete constante de que era possível continuar vivendo, continuar amando, mesmo após perdas devastadoras. "Obrigado", disse ele simplesmente quando deixavam o cemitério, "por estar aqui." "Por entender." "Sempre", prometeu Laura. E naquela única palavra estava contido todo um futuro, de compreensão, de companheirismo, de amor que não apagava o passado, mas construía sobre ele algo novo, algo belo, algo verdadeiro. 6 meses depois, quando Martha Müller-Wellens veio ao mundo, seus olhos eram uma cópia exata dos de Hugo, mas seu espírito forte e determinado lembrava inquestionavelmente o de Laura. "Ela é perfeita", sussurrou Hugo, segurando a filha nos braços pela primeira vez, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Assim como nossa história. Zara, completamente recuperada graças ao tratamento especializado, não cabia em si de felicidade ao segurar a neta. "Viu só?", disse ela para Laura. "O destino sempre sabe o que faz." E desta vez nem mesmo Hugo, o pragmático e racional Hugo, discordou. Pois algumas histórias são assim. Começam por necessidade, por conveniência, por arranjos práticos, mas terminam de maneira completamente diferente. Terminam com amor. O tipo de amor que transforma, que cura, que completa. O tipo de amor que faz todo o resto, as diferenças sociais, os obstáculos, os preconceitos, parecer pequeno e insignificante em comparação. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda Bom Recanto, lançando tons dourados sobre a casa, onde agora vivia uma família unida. Não por obrigação, mas por escolha, Laura pensou no longo caminho que a trouxera até ali, na jovem desesperada sob a chuva, no estranho que parara para ajudar, no casamento que começara como um acordo de negócios e se transformara no maior presente que a vida poderia lhe dar. Algumas vezes, pensou ela, observando Hugo ninar a filha adormecida, a felicidade chega pelos caminhos mais inesperados. E são exatamente esses caminhos que nos levam exatamente onde deveríamos estar. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Laura e Hugo tenha tocado seus corações. Uma história que começou com um gesto de bondade em um dia chuvoso e que, anos depois, floresceu em um amor verdadeiro e profundo, superando diferenças sociais, preconceitos e medos do passado. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes e cativantes.
Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos, com personagens reais e situações que nos fazem refletir sobre o amor, a família e as escolhas que definem nossas vidas. Que tal compartilhar conosco nos comentários qual foi seu momento favorito desta história? Foi o reencontro inesperado? O jantar tenso com a família Vellens? Ou talvez o nascimento da pequena Marta? Aguardamos vocês em nossa próxima história. Até lá!